madrugada de pânico para os moradores da praça. Na boca do crime! Olá, ouvintes do Nova Vertente, está começando mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. E isso aí, temos mais uma semana aí do programa. E hoje comigo, né, o meu querido host, Ronin Errante. Salve, Ronin, beleza, irmão? Salve, salve, tranquilidade e você? Tô suave, irmão. Cara, hoje nós vamos falar de um filme que, segundo você, mudou a sua... O filme não, na verdade, vamos falar da história de um cara, né? Mas o filme desse camarada mudou a sua percepção de várias coisas, é verdade? Sim, eu percebi que eu tenho que estudar comunicação, persuasão e convencimento. Então você está querendo trilhar o caminho para um estelionatário? Brincadeira. Não, eu moro no Brasil, nem precisa chegar a esse ponto, não. É verdade. Mas, cara, me fala um pouco, porque eu fiquei curioso, cara. O que é aquele filme? O filme, pro ouvinte que não tá entendendo o que a gente tá falando, é o Prenda-me Se For Capaz, de 2002. Um filme com Leonardo DiCaprio e Tom Hanks, que conta a história do golpista que a gente vai abordar hoje, né? Que é o Frank Abagnale. E o Frank Abagnale Jr., pra falar a verdade, né? Então ele conta a história desse golpista. O Ronin foi assistir o filme pela primeira vez. Eu já tinha visto esse filme há muitos anos atrás. Pra falar a verdade, é até bom o Ronin ter visto agora, porque faz tantos anos que eu vi esse filme que eu nem tenho muitas recordações. Não tenho fresca na minha memória as imagens que tem naquele filme. Mas, cara, me explica... Qual foi a impressão que você teve? Porque eu fiquei curioso. Você mandou uma mensagem pra mim falando: caraca, o filme mudou a minha perspectiva. O filme me deixou com um negócio na cabeça. Como é que foi isso? É porque eu tava assistindo o filme e ao passar do filme eu tava percebendo que, tipo, ele tem uma coisa inata, esse Abagnale, que é tipo uma memória fotográfica, e ele consegue desenvolver muito bem o autodidatismo dele. E eu vejo que eu tenho um pouco disso, só que, claro, não tão avançado quanto ele, mas eu me sinto capaz de realmente aprender bastante coisa, tá ligado? E era uma coisa que eu não tava percebendo muito bem, entendeu? Principalmente quando eu comecei a gravar podcast, fazer roteiro, começar a me comunicar melhor. E eu lembrei de umas épocas que nos meus trabalhos que eu tive, as pessoas sempre me elogiavam, tá ligado? Falavam, pô, você é um cara que fala bem, é um cara inteligente. Só que eu nunca tinha visto isso porque... pessoas menos inteligentes que você, quando te elogiam, eu percebi que não adianta de muito, tá ligado? Você receber elogio de burro é foda. É, tá ligado? Então eu percebi aqui, tipo assim, ok, pessoas que estão... sei lá, não que eu julguei que a pessoa é mais burra que eu, mas, tipo, pessoas que eu via que não entendia de certas coisas e vinham pedir ajuda pra mim, e eu tinha aquele conhecimento que a pessoa não tinha. Então eu pensei, caraca, mano, muita coisa que eu sei e que eu posso aprender e melhorar, eu posso ganhar uma grana com isso. Principalmente na profissão que eu exerço, que é de CFTV. Que realmente muitos caras que eu conheci que não precisaram de muito, mano. Hoje em dia os caras já têm empresa, já têm uma coisa estabelecida. E foram caras que só pararam para estudar e também a saber passar entrevistas e convencer outra pessoa na lábia. Muitos dos caras que eu conheci que trampou de CFTV e hoje em dia tem empresa, os caras conseguiram persuadir, conseguiram convencer outras pessoas a investir neles. E eu sei que eu posso desenvolver essa porra e um dia, se Deus quiser, eu ter minha própria empresa, porque a profissão eu já tenho, tá ligado? Muito bom. Então esse filme aí me despertou esse lado de querer ser um pouco mais autodidata do que eu já sou, tá ligado? Um pouco mais empreendedor também, né? Isso, e realmente tentar aprender a não enganar as pessoas, tá ligado? Mas saber usar do que eu sei em benefício de outra pessoa e ganhar monetariamente com isso, entendeu? Tanto é que no mesmo dia eu já fui na lojinha ali, já comprei caderno, comprei umas canetas, tava fotando, comprei marca-texto e já tô lendo os livros, já tô marcando o que precisa. Então a sua memória é boa, né, Ronin? Eu considero que eu tenho uma memória boa. Tanto é que eu contei a história do Kuninushi lá, contei a história do Suzano pro Natan e tudo. Então é uma coisa que eu preciso trabalhar e que eu vejo que é um grande potencial que eu tenho.
entendeu? Não tô falando isso em questão de, o Ronin tá se gabando, tá com, como é que é, se achando. Não, é que tipo assim, às vezes a pessoa tem que reconhecer uma coisa boa que ela tem. E eu percebi que eu tenho isso, então eu só preciso trabalhar e lapidar isso daí, entendeu? Beleza, cara. Que inveja que eu tenho de você, porque a minha memória é uma merda. Se você perguntar o que eu jantei há 10 minutos atrás, eu não saberia te dizer, porque eu tenho uma memória, sei lá, cara. Não sei qual que é o animal, não sei qual que é o animal que tem memória fraca, não sei se é peixe, não sei. Caverna. Hã? Caverna? Caverna, é. Não. Caverna não é um animal, é só uma espécie de alegoria. Mas, cara, eu inclusive é uma parada que eu até fico pensando, né? Se eu tenho algum problema de Alzheimer. Sério mesmo, o nego vai levar isso na zoeira. Mas eu tenho pessoas na minha família que tiveram Alzheimer, né? Eu fico preocupado com essa porra, porque literalmente, por exemplo, eu gravei recentemente um programa com o Hernani, né, pro Sociedade Primitiva, contando a história da minha vida, né, as partes interessantes dela, pelo menos. E enquanto eu tava gravando com ele, eu ficava tentando lembrar de várias coisas e eu tenho certeza que eu deixei de dar muitos detalhes e isso me deixa muito puto, porque eu queria quando eu ficar mais velho, né, ser aquele tipo de velho que conta as histórias, que fala os detalhes, mas eu acho que eu vejo que com o passar do tempo, menos eu lembro das coisas que se passaram, menos eu lembro do que aconteceu há 10 anos atrás. Eu fico realmente perdido nas lembranças. Eu só fico lembrando o que aconteceu agora, porque senão... sei lá, cara. Se você perguntar os detalhes de coisas que aconteceram muito recentemente, eu não saberia te dizer. Bom, enfim... O programa não é pra gente ficar falando das nossas... dos nossos lamentos, né? Mas vamos lá. Vamos contar então a história do Frank William Abagnale Jr., né? Que é um golpista aí famoso. Para o ouvinte que nunca ouviu a história dele, tem um filme que ficou muito famoso, o Leonardo DiCaprio e Tom Hanks, que é o Prenda-me Se For Capaz, e mostra a história real. Na verdade, real... E só uma coisa... eu também aprendi com esse filme que se você for um cara muito inteligente, o sistema vai usar de você, hein? Sim, se verdade. For um cara ali fora da curva, a gente vai ver. Vai a gente vai ver ao final desse podcast que o crime compensou pro Frank William. Demais. Compensou pra caralho. Mas tem um detalhe também que é meio conspiratório, que eu não sei se você chegou a abordar no seu roteiro, Ronin, mas eu tava lendo alguns sites. E teve um camarada que publicou um livro em 2021, né? Desmentindo toda a história do Frank, como se a história dele tivesse sido uma grandíssima fanfic, né? Então a gente pode depois comentar isso depois, mas vamos falar da história dele pro ouvinte que não tá entendendo porra nenhuma descobrir quem ele é. Beleza, vamos lá. O Frank William Abagnale Jr., ele nasceu no Bronx, né, em Nova York, em 27 de abril de 1948. Era filho de mãe franco-argelina e pai italo-americano, né? Italo-americano. Ele passou sua infância em Bronxville, Nova York. Seus pais, eles se separaram quando o Frank tinha 12 anos de idade. E, bom, eles fizeram o divórcio de fato, né? Quando ele tinha 15 anos. Aos 12 só se separaram, mas aos 15... de fato, foi o divórcio dos pais do Frank. E após o divórcio, o Abagnale, ele mudou-se com seu pai e a sua nova madrasta, né? Porque o pai do Frank era comedor, não perdia tempo. Se mudaram para Mount Vernon, Nova York. E de acordo com o Frank, a sua primeira vítima, foi o seu pai. Vítima por quê? Porque o Frank pegou o cartão de crédito que o pai deu para ele. O cartão de crédito que era pra comprar gasolina, né? E acabou sendo responsável por gastar pra caraca o cartão de crédito do pai dele, acumulando um valor aí de $3.400. Isso aí, cara, na década de 50, 60, mais ou menos, imagina o quanto isso não era grana, né, cara? Porra, pra caralho. Exatamente. O Frank tinha apenas 15 anos na época. E aí, em sua autobiografia, o Frank fala que, por causa desse crime, ele foi enviado para um reformatório do condado de Westchester, lá em Nova York, e que era administrado pela Catholic Charities USA.
Provavelmente devia ser uma empresa católica, né? Ou algo assim, uma entidade católica da época. Bom, Sim. em dezembro de 1964, ele se alistou para a Marinha dos Estados Unidos, né? Aos 16 anos. E ele foi dispensado após menos de 3 meses e foi preso por falsificação pouco depois. Em 1965, o FBI prendeu Frank em Eureka, Califórnia, por roubo de um carro depois que ele roubou um Ford Mustang de um dos vizinhos do seu pai. O Frank foi retratado no jornal local sentado em um carro, sendo interrogado pelo agente especial Richard Miller, do FBI. Ou seja, ele não parava de aprontar, né? O Frank foi pro exército, foi dispensado, ele depois foi pra Eureka, Califórnia, roubou um Ford Mustang do vizinho do seu pai e depois ele foi então interrogado pelo agente especial Richard Miller do FBI. Bom, ele financiou sua viagem através de Nova York para a Califórnia com cheques em brancos roubados de uma empresa familiar, localizada no Bronx River Parkway. O Frank também foi acusado de se passar por um funcionário da alfândega dos Estados Unidos, embora essa acusação tenha sido retirada. Em 2 de junho de 1965, este caso de carro roubado foi transferido para o Distrito Sul de Nova York. Bom, tudo isso é para dizer que o Frank, ele já era um golpista desde a sua infância. Inclusive, uma coisa interessante que eu acredito que a gente vai comentar depois é que o Frank, ele não podia fazer as coisas que ele queria porque ele era menor de idade, ele queria maioridade, e é por isso que ele vai falsificar diversas identidades para ele, porque ele era um cara que queria viver a própria vida. Ele descobriu esse talento nato para enganar as pessoas, então ele enganou o pai dele, ele enganou o agente do FBI para ser solto também. Para onde ele passava, ele enganava as pessoas. E, bom, depois então dele ter roubado este carro, né, ele foi transferido lá para o Distrito Sul de Nova York. E o que acontece? Depois dele ser liberado, né, sob a custódia do seu pai para enfrentar as acusações de roubo de carro, o Abneio, aos 17 anos, decidiu se passar por um piloto. Ou seja, ele saiu, né, dessa prisão aí por causa do roubo do carro. E ele foge de casa e decide se tornar um piloto. O que acontece? Ele consegue um uniforme em uma empresa de uniformes em Manhattan, né? Tipo aquelas empresas que alugam festas para Halloween, roupas para Halloween, né? Fantasias. Nisso você consegue os uniformes de várias profissões, né? E aí o que acontece? Ele consegue esse uniforme de piloto, mas ele foi preso em Tuckahoe, Nova York, dias depois, porque ele tentou se passar pelo piloto. O Abneio foi condenado a 3 anos na prisão de Great Meadow em Comstock, Nova York. Mas depois de cumprir apenas 2 anos da sua sentença, ele foi liberado sob a custódia da sua mãe. No entanto, ele quebrou os termos da sua liberdade condicional com uma condenação de carro roubado em Boston, Massachusetts, e foi devolvido a Great Meadow por 1 ano. Ou seja, o camarada saía da prisão e voltava a fazer algum crime, voltava a roubar, voltava a enganar. Então, ele não parava com os seus golpes. Após a sua libertação em 24 de dezembro de 1968, ele se disfarçou de piloto da TWA e se mudou para Baton Rouge, Louisiana, onde conseguiu entrar na casa de um professor de música local, pai de uma aeromoça da Delta Airlines, que ele conheceu em Nova York. E ele foi preso em 14 de fevereiro de 1969, inicialmente sob acusações de viadagem. Viadagem não é vadiagem. Aí é foda. Pois é, cara. Você foi acusado de ser um viadão. Bons tempos, né, cara? Bons tempos. Bom, após sua prisão, descobriu-se que ele havia dirigido ilegalmente o seu carro alugado na Flórida para fora do estado e possuía identificação falsificada de funcionário da companhia aérea. No dia seguinte, os detetives determinaram que o Abneio havia roubado cheques em brancos de sua família anfitriã e de empresa local em Baton Rouge e foi posteriormente acusado de roubo e falsificação.
Incapaz de pagar a fiança, ele foi condenado em 2 de junho de 1969 e sentenciado a 12 anos de liberdade condicional supervisionada, mas logo fugiu da Louisiana para a Europa. Então, recapitulando mais uma vez, o Abneio, o Frank, né, para ser mais fácil de pronunciar, ele tentou novamente se disfarçar como piloto. Ele foi preso novamente porque ele se envolveu, ele invadiu, na verdade, a casa de um professor de música local, que era pai de uma aeromoça da Delta Airlines. Então ele foi preso em 1969. E depois também, justamente por causa dessa acusação de vadiagem que a gente falou, né? E depois ele descobriu que ele tinha dirigido, né, ilegalmente o carro na Flórida. E nisso tudo vai culminando em diversos golpes e prisões, em que o Frank, ele nunca para de tentar se dar bem. Então, a última dele, então, foi esse roubo e falsificação, né, que foi roubar o carro. E como ele não pôde pagar a fiança, ele foi condenado a 12 anos de liberdade condicional supervisionada. Mas ele fugiu e foi para a Europa. 2 semanas depois que o mandato de prisão de Louisiana foi emitido, o Abneio foi preso em Montpellier, França, em setembro de 1969. Ele havia roubado um automóvel e fraudado 2 famílias locais de Klippan, Suécia. Ele foi condenado a 4 meses por roubo na França, mas cumpriu apenas 3 meses na prisão de Perpignan. Ele foi, então, extraditado para a Suécia, onde ele foi condenado por fraude grosseira por falsificação. Ele cumpriu 2 meses de uma prisão de Malmo e foi proibido de retornar à Suécia por 8 anos e obrigado a recompensar suas vítimas suecas, o que dizem que ele nunca fez. O Abneio foi deportado de volta para os Estados Unidos em junho de 1970, quando a sua apelação falhou. O cara desde cedo aí nos pequenos golpinhos. Doideira. Pois é, cara. E daí então, ele retornou aos Estados Unidos. E o Abneio, agora com seus 22 anos, ele vestiu o uniforme de piloto e viajou pelos campos universitários. E com isso ele passava cheques sem fundo e alegava que estava lá para poder recrutar algumas aeromoças para trabalhar para a Panam. E na Universidade do Arizona, ele afirmou que ele era piloto e médico, e de acordo com o Paul Rosen, que era um estudante na época, o Frank... O Abneio é meio chato de falar, vou falar Frank, mais fácil. O Frank, é melhor mesmo. O Frank, ele realizou exames físicos em várias estudantes universitárias que queriam então fazer parte das tripulações de voo, e nenhuma das mulheres... Imagina os exames físicos que ele fazia, né, cara? Passando a mão nas minas. É isso mesmo, você acha que não? Duvido. Deve ter comido tanta mulher, fica esses bagulho aí. Pois é. No filme ele come várias mulheres. Bicho é zica. Com 16 Sim. anos já perdeu o cabaço. E no caso aí, nenhuma das mulheres foi matriculada neste programa aí fictício do Frank. E depois que o Frank ele descontou um cheque pessoal disfarçado de pagamento da Panam, em 30 de julho de 1970, em Durham, na Carolina do Norte, ele novamente chamou a atenção aí do FBI e ele foi preso em Cobb County, na Geórgia, 3 meses depois, em 2 de novembro de 1970. E no caso aí, depois de descontar 10 cheques falsos da Panam em diferentes cidades. O Frank, então, ele escapou da prisão do condado de Cobb e foi pego 4 dias depois aí na cidade de Nova York. E com isso ele foi condenado a mais 10 anos em 1971 por falsificar cheques que totalizavam aí $1.448,60 e recebeu aí mais 2 anos por escapar da prisão local do condado de Cobb. E aí no ano de 74, o Frank ele foi posto em liberdade condicional depois dele ter cumprido aí cerca de 2 anos de sua sentença de 12 e na instituição correcional da Federal em Pittsburgh, na Virgínia. E não querendo voltar para sua família em Nova York, aí foi que ele deixou a escolha do local da liberdade condicional para o tribunal, que decidiu que ele seria libertado em Houston, Texas. E após a sua libertação, o Frank ele afirmou que
Realizou vários trabalhos, incluindo aí cozinheiro, merceeiro e projecionista. O merceeiro é dono de mercearias, pequenos negócios. sim. Sim. E projecionista aí de filme. Mas ele foi demitido da maioria deles depois que foi descoberto que ele então havia sido contratado sem revelar o seu passado criminoso. Então, o cara é contratado sem pergunta, sem porra nenhuma. Não, quer um trabalho? Beleza. Até porque. É seu. Mas, pô, é muita loucura dos caras, né? Até porque na entrevista de emprego, a primeira coisa que você vai falar é que você foi preso, que você tem um antecedentes, né? Cara, pô. É foda. Não que ele não. Eu sei que ele não vai falar, mas acho que também na época não ia ter essa investigação toda que tem hoje. Traz um antecedente criminal, não sei o quê. Acho que era bem difícil mesmo, tem razão. E no caso, ele novamente posou como piloto aí no ano de 74 para poder conseguir um emprego no Camp Madison, que era um acampamento infantil de verão localizado no Texas. Aí então ele foi preso por roubar algumas câmeras dos seus colegas de trabalho. E depois de receber apenas em uma multa, ele conseguiu um cargo num orfanato da área lá de Houston e fingindo ser piloto com mestrado. E este trabalho dele o fez então encontrar alguns lares adotivos para as crianças que vivem nesse tal orfanato. E esse ardil dele aí acabou sendo descoberto pelo oficial da condicional, que rapidamente removeu ele do seu trabalho lá no orfanato, e com isso ele mudou-se para um alojamento acima de sua própria garagem, e a sua próxima localização foi em Aitina, onde ele foi demitido e processado por fraude de cheques. E de acordo com Frank, ele então se aproximou de um banco como oferta no ano de 1975, e com isso ele explicou ao banco o que havia feito e se ofereceu para falar com os funcionários do banco. Cara, é muito louco isso aí. Né, e mostrar para eles vários truques que os Paper Rangers, assim como eram chamados na época, usavam para poder fraudar os bancos. Então ele jogou essa ideinha aí. Quer dizer, pra cima dos funcionários. Ele chegou no banco e falou assim: olha, é o seguinte, eu vou te fazer uma proposta. Eu sei como é que eu descubro todos os golpes desses vigaristas aí. Aí o cara fala, mas como é que você sabe? Não, porque eu sou um deles. Aí os caras, ao invés de chamar a polícia, os caras ficaram lá ouvindo o cara falar, ouvindo o cara explicar a situação. E então, muito louco isso. É muita cara de pau também, na verdade. É porque o cara, ele era muito bom de lábia. Então ele conseguia convencer todo mundo que ele fazia as coisas, que ele era bom, e realmente ele era. Então, o cara podia na cara de pau falar que era golpista, que se ele conseguisse ajudar o cara, tava de boa. Sim, isso é verdade. E no caso aí, a oferta que ele fazia incluía também a condição de que, se ele não achasse o seu discurso útil, não lhe deviam nada. Caso contrário, eles lhe deviam então apenas aí $50. Então o cara chegava e falava: eu vou dar um discurso aqui, vou falar bonitinho, vou falar pra vocês aí como funcionam certas coisas. Se te convencer, beleza. Se não... Exatamente. Ai, caralho. Se não, aí os caras deviam $50 aí. Então o cara ainda saía ganhando, mano. Isso que é foda. Os caras dessem um discurso útil, ainda ganhava 50, se não ficava por isso mesmo. Isso é charlatanismo. Parabéns. Verdade. E no caso aí, com um acordo de que forneceriam seu nome a outros bancos. E com isso ele iniciou então uma nova carreira como palestrante e também consultor de segurança. E durante esse período ele falsificou aí o seu currículo para poder mostrar que havia trabalhado com o Departamento de Polícia de Los Angeles e a Scotland Yard. Caralho. Filho, o cara tinha lábia. E não sei se é só no filme, eu não deu tempo de eu ir atrás, mas ele teve essas influências na infância com o pai dele, porque o pai dele também era charlatão também. O pai dele sempre pegava empréstimo em banco. Tem até uma cena do filme que ele vai alugar um paletó pro filho dele, pra ele ajudar ele num esquema lá que ele queria fazer com o banco. Sim. Aí a mulher: não, a loja não abriu ainda. Aí ele vai lá, joga um charme lá e, tipo, do nada ele saca uma correntezinha de ouro e fala: isso aqui é seu, não sei o que. A mulher: é meu sim. Ele fala: não, é que eu achei ali fora. Aí toda mulher que ele encontra, ele dá esse chaveco aí de falar que encontrou a corrente dela jogada. O bicho é foda. Então, pra você ver aí que desde a infância, se tiver as influências certas, você também cresce aí um mini vigarista. E foi o que aconteceu com ele. E aí, no ano de 77, o Frank ele deu palestras públicas nas quais ele afirmou que
Entre as idades aí de 16 e 21 anos, ele foi médico em um hospital na Geórgia por mais ou menos ali 1 ano. Também foi procurador-geral assistente por 1 ano. Também foi professor de sociologia aí por uns 2 semestres e também foi piloto da Pan American Airlines por 2 anos. E além disso, o Frank ele alegou que recrutou estudantes universitários como aeromoças para Pan Americanas e com isso viajando com ele aí por 3 meses por toda a Europa. Ele também alegou que escapou do FBI com uma fuga bem ousada. Segundo ele escapou por um vaso sanitário de uma companhia aérea comercial enquanto o avião estava aí taxiando no aeroporto internacional John F. Kennedy. E tem uma cena do filme também que, no caso, nem é no vaso sanitário, é no bagulho de lavar rosto. Ele tira, ele foge lá pelos encanamentos lá e o cara do nada sai assim naquela parte da roda do avião e sai correndo. Pois é. É foda. Mas se é verdade, não sei, né? Já que ele diz. E aí ele fez isso aí no aeroporto John F. Kennedy, que está localizado em Nova York. Isso daí foi no ano de 70. E no ano de 78, o Frank ele disse ao anunciante de Honolulu, que era um repórter que estava familiarizado com o aparelho de toalete, e ele espremeu-se lá pela abertura, e com isso ele desceu pela escotilha inferior e aterrissou na calçada, e com isso atravessou a pista correndo e chamou um táxi e meteu marcha. Muito filme isso daí, né, bicho? Puta que pariu. Pois é, cara. Era um Mini 007. E aí o Frank, ele alegou que moveu o recipiente de esgoto para o lado e que ninguém ouviu nada. E com isso ele disse, abre aspas, saí correndo, achei que eles estavam bem atrás de mim. O que eu não sabia era que a porta estava com a mola e quando bateu, fechou com todo o conjunto e com isso voltou ao lugar. Ninguém ouviu nada por causa do rugido dos motores. E louco, cara. Com isso ele se mudou com a sua esposa Kelly e seus 3 filhos para Tulsa, Oklahoma. E ele e sua família viveram na mesma casa pelos próximos 25 anos da vida dele. E depois que os filhos saíram de casa para a faculdade e carreiras em outros lugares, a Kelly ela sugeriu que ela e o Frank deveriam deixar Tulsa. Então eles concordaram em se mudar para Charleston, na Carolina do Sul. E em 76 ele fundou a Abagnale & Associates, que fazia assessorias de empresas, no caso mexia com os documentos e também o seguro da empresa. E em 2015 o Frank ele foi nomeado então embaixador do AARP Fraud Watch, onde ele ajuda a, digamos aí, fornecer programas online e fóruns comunitários para poder educar os consumidores sobre maneiras de se proteger contra roubo de identidade e crime cibernético. Então, o cara, tipo, ele criou o vírus e tá vendendo um antivírus, tá ligado? Exatamente, cara. Puta merda. Doideira demais, mano. Puta que pariu. O crime compensou demais pra esse maluco. E aí, no ano de 2018, ele então começou a co-hospedar o podcast da AARP, o The Perfect Scan, sobre golpistas aí, como eles operam. Então, até um podcast o cara tem também. E ele também já apareceu aí na mídia várias vezes, e isso inclui aí 3 vezes como convidado no The Tonight Show e uma aparição aí no To Tell the Truth, em 77. E regularmente aí na série de TV na rede britânica The Secret Cabaret, ou Cabaré, na década aí de 90. E o livro sobre o Frank, no caso aí, o Prenda-me Se For Capaz, ele foi transformado em um filme de mesmo nome pelo iahúdico Steven Spielberg em 2002, com o ator aí Leonardo DiCaprio como o Frank, representando ele no filme. E o verdadeiro Frank, ele fez uma aparição neste filme aí como um policial francês, levando o DiCaprio aí sob custódia. Exato. O cara tem história. Exatamente. Uma coisa interessante que muito do que a gente sabe sobre o Frank veio desse livro que ele mesmo escreveu, né, sua autobiografia, que é o Prenda-me Se For Capaz, de 1980. E depois a gente vai discutir um pouco isso mais pro final do podcast, mas há uma teoria da conspiração de que nada do que aconteceu na vida dele foi real e que ele apenas escreveu esse livro e todo mundo vê ele como esse grande aventureiro, como esse grande golpista, sendo que, na verdade, ele mesmo criou a própria história, né? Mas vamos falar isso depois.
Bom, durante as suas aparições na televisão e os seus discursos, o Abneio muitas vezes ele embelezou as suas façanhas criminosas, né? Ou seja, ele tornou a aventura mais emocionante do que ela era, né? Famosa história de pescador. Afirmando que ele era procurado em 12 países, trabalhou extensivamente para o FBI e escapou várias vezes da custódia do FBI. Isso é uma coisa até que ridiculariza o FBI, né? Porque se você parar pra pensar, o FBI que é a inteligência suprema aí dos Estados Unidos, né? Então, ter um assassino, poxa, ter um golpista, né? O cara não matou ninguém, ter um golpista nas mãos e perder, né? E perder de vista várias e várias vezes, isso aí desmoraliza o departamento, né? Então, enfim. Carai. Ele também alegou que descontou 2,5 milhões de dólares em cheques sem fundos e trabalhou como procurador-geral, assistente e médico de hospital. Além disso, ele afirmou que iniciou um falso programa de trainee de aeromoça e registrou mais de 2 milhões de milhas aéreas disfarçado de piloto. Ou seja, o camarada se disfarçou de piloto, né? Fingiu que era um piloto e voou mais de 2 milhões de milhas sendo um falso piloto, né, cara? Você imagina você ter pego um avião com um Abneio sem ele saber pilotar, sem ele saber fazer nada. E uma coisa interessante também que eu não sei se vai estar nesse roteiro, mas quando ele se disfarçou de médico, né? Quando ele foi atuar como um médico falso, ele fazia um monte de maracutaia. Só que o que acontece? Por ele ser um médico falso, ele causou a morte de uma criança, por ele não ter experiência nenhuma. Então isso fez com que ele parasse de brincar de médicos, porque isso realmente estaria mexendo com vidas humanas. Porque o Frank, apesar dos pesares, apesar de ser um golpista aí, tudo indica, né, pelas histórias que ele mesmo conta, que ele era um cara que sempre se preocupava com os outros, que ele não queria causar mal a ninguém, não queria matar ninguém, não queria que ninguém saísse ferido na brincadeira. Então, ele era só um cara que roubava os outros, mas não queria que ninguém se ferisse, né, fisicamente, não tivesse sua integridade física afetada. Bom, e o que acontece? Em palestras públicas, ele descreve a história da sua vida, e o Abneio tem afirmado consistentemente que ele foi preso apenas uma vez, e foi em Montpellier, na França, mas, no entanto, registros públicos mostram que o Abneio foi preso em Nova York várias vezes, Califórnia, Massachusetts, Louisiana, Geórgia e Texas. Apesar de registros públicos mostrando o Abneio como alvo de indivíduos e pequenas empresas familiares, Abneio há muito tempo afirma publicamente que nunca, jamais roubou qualquer indivíduo. Ele fez a mesma alegação de nunca visar indivíduos e pequenas empresas. A jornalista da BBC, que é o Big Black Cock, Sarah Montague, Associated Press. Bom, o que acontece? Ele fala aqui que ele roubava dos ricos, né? Que ele não roubava de empresas pequenas, né? Mas na verdade isso aí... de Robin Hood, né? Exatamente. Não porque ele não dava pros pobres, né? Ele só roubava dos ricos mesmo, mas ele roubava dos ricos e retia a grana pra ele, né, cara? Pois é. De acordo com o Abneio, a única pessoa que ele enganou foi uma profissional do sexo de Miami. Isso eu gostei. Ele mogou a vadia. Ela tentou cobrar 1.000 por noite, então eu dei a ela um cheque falso de 1.400 e recebi 400 em troco. No filme tem muito essa bom. fita. No filme tem uma parte que, tipo, ele começa a ver que o James Bond, ele pode aprender alguma coisa assistindo os filmes, tá ligado? Ele vai lá, assiste o James Bond, vai lá, se veste igual James Bond, fala igual James Bond, compra carro, aí ele vai lá pra um hotel. Aí ele encontra lá uma mulher lá, aí tipo, ele olha assim pra ela, aí a mulher olha pela janela e fala, nossa, aquele carro é seu e tal, ele fala, é meu, não sei o quê. Aí beleza, ele vai lá, ele fala assim, eu quero autógrafo seu, ela fala assim, só se tiver uma caneta no seu quarto. Aí pronto, os dois entram lá, aí acontece isso daí. Aí tipo, eles dois estão se beijando assim, ela para de beijar, ele fala, quanto você acha que é meu valor, não sei o quê? Quanto você me pagaria? Ele, 300? Aí ela tira uma luva, um pouco mais. Aí ele, 400, ela tira outra luva. Aí ela, um pouco mais. Aí quando chega nos 1.000, aí ele faz esse bagulho aí que, tipo, ele tá sem dinheiro, ele só tem cheque, porque ele dá golpe. Aí na hora que ele vira assim, não, vou lá trocar o cheque, não sei o que, ele fala,
Aí ela fala assim pra ele, mas, pô, tá tarde e tal, quem vai trocar cheque pra você, não sei o quê, passa o cheque pra mim, não sei o quê. Aí, Meu mas o Deus. cheque é de 1.400. Aí ela fala, não, beleza, eu te dou 400. Ela tira 400 assim do peito dela, dá pra ele, e ele dá o cheque pra ela e senta a rola. Maravilhoso isso, cara. Bom demais, mano. Maravilhoso. Comer puta e receber troco, cara. Eu não lembrava dessa cena, cara. Muito bom, cara. Mogou a prostituta, se fudeu. Comeu Muito uma bom bucetona mesmo. rosa e ainda ganhou $400 ainda. Era LCR a mina? Nem lembrava. No filme na vida real eu não sim. sei, mas no filme é uma mina branquinha, pá. Beleza. Muito bom, cara. Muito foda. Melhor golpe dele até agora. Melhor golpe dele até agora, mano. Em 2002, o Abneio disse ao Star Tribune, desde que, abre aspas, né? Desde que eu não machuque ninguém, as pessoas nunca me consideraram um verdadeiro criminoso. Minhas vítimas eram grandes corporações. Eu era uma criança roubando o estabelecimento. No entanto, indivíduos criminalmente visados por Abneio descreveram as consequências a longo prazo da vitimação. Por exemplo, aqui tem um relato de uma das vítimas do Abneio, né? Ele tinha a chave da nossa porta da frente, nunca foi recuperada. Trocamos a fechadura, eu alimentei, eu cozinhei, já não confio tanto nas pessoas. Provavelmente isso aqui foi uma colher que escreveu, né? Tá aqui, ó. Charlotte Parks, vítima de Abneio, entrevistada em 27 de abril de 1981 ao The Advocate, né? Sua alegação que ele passou no exame de advogados na Louisiana, trabalhou para o procurador-geral Jack P.F. Gremillion e encerrou 33 casos, foi desmascarada por vários jornalistas em 1978. Porque é o seguinte, teve uma parte da vida do Frank que ele quis ser advogado, né? Então, ele forjou um diploma de Harvard e aí ele foi se apresentar como advogado, só que para isso ele precisava passar no exame, né, tipo a OAB dos Estados Unidos. E aí ele precisava passar no exame. E segundo o próprio Frank, ele estudou igual um filho da puta por uma semana e meio que quase gabaritou a prova, segundo ele, né, palavras dele. O que é? 2 semanas. 2 semanas? Bom, 2 semanas. Isso. Mas mesmo assim, segundo aqui aos jornalistas, isso tudo era fake, não era real, não procede. Não há registro de Abneio ter sido membro da Louisiana Bar e nenhuma evidência de que ele já trabalhou como procurador-geral, assistente no gabinete do procurador-geral da Louisiana. Em 1978, a Louisiana State Bar Association reconciliou todos aqueles que fizeram o exame da ordem e concluiu que Abneio nunca fez o exame usando seu próprio nome ou um pseudônimo. O procurador-geral do estado, em seu escritório, examinou os pagamentos a todos os funcionários durante o período em que Abneio alegou que trabalhou lá e concluiu que ele nunca trabalhou no escritório usando seu nome ou um pseudônimo. Depois que o Abneio apareceu no The Tonight Show, o então primeiro assistente do procurador-geral Ken DeJean deu a um repórter uma série de perguntas para perguntar a Abneio sobre a descrição do então procurador-geral Jack P.F. Gremillion. Abneio não respondeu corretamente as perguntas. Olha só, foi desmentido ao vivo. Então, palavras aqui do Kenneth C. DeJean, primeiro procurador-geral assistente. Ele falou: o homem não é um impostor, ele é um mentiroso. Ele deu essa declaração em 24 de abril de 1981. O Abneio afirmou que quando ele tinha 18 anos, ele trabalhou por 1 ano como pediatra supervisor no Hospital Geral Kobe, em Marietta, Geórgia. Ele alegou que trabalhava no turno de meia-noite às 8, supervisionando 7 residentes e 42 enfermeiros. Olha só que doideira, né? O cara trabalhava como médico aos 18 anos e supervisionava 7 residentes, 42 enfermeiros. Caraca, que doideira, cara. Pelo menos, não sei se na vida real era assim, mas no filme, muitas das portas de entrada que ele teve nessas profissões, assim, digamos que ele teve, foi tudo por colher. Essa do hospital, tipo, uma mulher tava sendo
tava tendo uma comida de rabo lá, porque parece que ela não fez o prontuário direito. Aí ela voltou, começou a chorar, mas eu vou perder meu emprego, não sei o quê. Aí o cara já viu uma oportunidade ali de mexer no emocional dela. Aí já elogiou os dentes dela e tal. Aí quando ele foi, tipo, visitar um amigo dele que tinha se machucado na festa, aí quando ele chegou lá, ele trocou ideia com a mulher, falou, você é bonita, não sei o quê, você é capaz, você é forte, não sei o quê. Eu vou te mostrar que você é forte agora. Você consegue me falar o quarto que meu amigo está, não sei o quê? Ela, ele tá no quarto tal, não sei o quê. Aí fala, tá vendo? Você é uma boa profissional. Ela, obrigada. Aí ele pega e vê uma oportunidade de sair da profissão que ele tava, que era de piloto de avião. E aí ele fala, porra, aquele cara tá me seguindo e tal, então agora eu vou trabalhar como médico. Aí ele fala, Exato. Aí ele troca uma ideia com ela e fala, mas eu sou médico. Ela, verdade, não sei o que. Aí pronto. Aí ela consegue desenrolar com ele lá e ele vai lá e estuda pra caralho lá e vira médico. Muitas Aí vezes que ele... Pode falar. Faz um... Como é que é o nome, cara? Um diploma. Faz um diploma falso, que ele era muito bom em fazer diploma falso, fazer cheque falso. Aí ele consegue um emprego lá no hospital. É uma coisa interessante que sempre que ele muda de profissão é porque ele tá fugindo de alguém que tá descobrindo ele, alguém que tá percebendo que ele tá fazendo merda, aí ele vai e muda de profissão, vai pra outro lugar. Bom, mesmo. O Frank afirmou que iria visitar a biblioteca da universidade para memorizar revistas médicas e livros didáticos. Abre aspas, com minha memória fotográfica eu poderia memorizar facilmente qualquer coisa. Isso não significava que eu pudesse compreendê-lo, mas eu poderia recitar literalmente. Ou seja, ele pegava lá o nome de um monte de medicamento e ficava recitando. Caralho, maluco. Filho. É o conhecimento raso que, se você souber estruturar um pensamento bom e falar palavras difíceis, você convence qualquer um. Pois é. O Abneio disse ao seu público que ao longo de seu 1 ano na Kobe General, ninguém duvidou de sua posição como médico. Então, abre aspas, então eu fiz as rondas, peguei as pranchetas, rabisquei algumas linhas, pensei que eu estava fazendo um bom trabalho. Até o cara acreditou nele mesmo, né, cara? Pois é. Melhor forma de você mentir é acreditar na sua própria mentira. Pois é. No entanto, os administradores do hospital informaram ao jornalista Ira Perry que não havia turno da meia-noite às 8, ou uma posição fixa para um pediatra noturno na época. Usando registros dos arquivos do estado de Nova York, o autor Alan C. Logan demonstrou que Abneio estava na prisão Great Meadow em Comstock, Nova York, quando tinha 18 anos. Então, mais uma mentira do Abneio aí. Caraca, realmente eu tô acreditando então na teoria da conspiração que toda essa história dele foi mentira. Ele só escreveu o livro lá querendo fazer uma puta história pra vida dele e no fim das contas ele não era um cara tão interessante assim. Não, ele é, porque olha a vida dele hoje em dia. Não, hoje ele tá, porra, melhor que todo mundo aqui, cara. Sim. Pois é, cara. Vai falar que não deu certo? Bom. Pois a alegação do Frank de que ele se fez passar por um médico não é totalmente sem mérito. No campus da Universidade do Arizona, em 1970, ele afirmou que era piloto e médico. De acordo com Paul Holsen, que era um estudante maduro e piloto comercial licenciado na época, Abneio o informou de que estava lá em nome da Pan American para recrutar, da Panam, para recrutar e realizar exames físicos em candidatos. Em sua autobiografia, Holsen afirmou que depois que o ardil de Abneio foi descoberto, as autoridades o informaram que Abneio realmente havia realizado exames físicos em estudantes. Bom, pelo menos alguma coisa ele fez, né? Funcionários da Universidade do Arizona reconhecem que Abneio interagiu com 12 estudantes do sexo feminino. Ah, claro. Abneio reconheceu abertamente que realizava exames em mulheres jovens enquanto se fazia passar por um médico. Abre aspas. Quando as meninas passavam, eu sempre as examinava meticulosamente e as mandava embora. Eu era jovem, mas não estúpido. Boa. Tudo. Lúcido. Em 2021, o jornalista da Universidade Estadual de Louisiana, Robert Mann, expressou seu arrependimento por não confrontar a alegação de Abneio de realizar exames físicos como médico.
Abre aspas. Olhando para trás da minha história sobre o evento, estou envergonhado com o que escrevi sobre o tempo que o Frank se passava por pediatra. Ler essas palavras agora em que Abneio se gabava de abuso sexual me deixa doente. É aí que tá, né? Será que ele O cara se arrependeu. que ele abusou? O cara se arrependeu de ter publicado isso, né? Que ele realmente fez os exames, porque depois da afirmação do Abneio de que ele se aproveitou das meninas, aí ele ficou doente que... Ele fez abuso sexual com as meninas. Ah, cara, pelo amor de Deus, nenhuma menina dessas deve estar traumatizada, não. Estão vivendo normalmente. Pô, vai tomar no cu. Tem médico aí que mexe nas partes das mulheres, é muito pior, cara. O cara nem sabe o que tava fazendo. O Abneio reivindicou publicamente um quociente de inteligência, né, um QI, de 140. Tenho um QI de 140, abre aspas, e retenho 90% do que leio. Então, estudando e memorizando o exame da ordem, consegui obter a pontuação necessária, fecha aspas. Em 2021, o Abneio deu uma palestra na conferência Mensa Americana em Houston, Texas. Os organizadores alegaram que ele foi alvo de uma caçada do FBI e descontado milhões de dólares em cheque enquanto se passava por piloto e médico. Apesar das alegações de memória fotográfica, quando questionado pelo USA Today, o jornalista Andy Saylor sobre os detalhes de seus papéis e movimentos de impostor na década de 60, Abneio respondeu dizendo: "Você chega a um ponto em sua vida em que diz, não me lembro do que fiz." Uma das alegações mais notáveis de Abneio foi uma suposta fuga da penitenciária dos Estados Unidos em Atlanta em 1971. Pareceu você agora. Pois é, eu tô com memória ruim igual do Abneio, é verdade. Tá vendo? Eu tô com memória tão ruim que eu nem lembrava que eu tinha falado isso no começo do podcast. Você vê como é que tá o meu negócio. Que no caso aí, tipo, ele falou, você chega a um ponto em sua vida em que diz, não me lembro de nada do que fiz. Aí no começo ele falou, porra, não lembro que eu jantei há 10 minutos. Exatamente, cara. Eu estava em uma das maiores prisões... O Frank falou aqui, né? Eu estava em uma das maiores prisões federais de segurança máxima por 2 semanas, quando me fiz passar por um inspetor da prisão e saí, passando pelas metralhadoras e os guardas. Isso aqui é muito louco, cara. Se isso aí foi verdade, foi muito louco. O cara chegou na prisão igual com um detento e ele falou pra todos os presos que ele era um inspetor disfarçado, falou pros policiais que ele era um inspetor disfarçado que tava fazendo uma vistoria no presídio, cara. Puta merda. Cara, imagina a oratória, o poder de convencimento que esse cara não tem. Puta que pariu, bicho. Surreal. Esse aqui seria o tio estelionatário do Renan do multiverso. Pois é, né, cara? Exatamente. Verdade, hein? Isso me fez lembrar também que nós temos um Frank Abneio BR. Lembra daquele maluco da TAM? Do voo da TAM lá que ele deu entrevista pro... Marcelo alguma coisa o nome dele, né? É Marcelo? Não sei se é Marcelo, se é outro nome. É o cara que... Eu só sei que o Wagner Moura fez o filme com ele lá, o Vips. Sim. Acho que o Hernani falou dele na Boca do Crime, não falou? Não lembro bem agora. Também não lembro não, cara. Mas se não, aí ó, tá uma boa também pro Hernani trazer pra gente aí, ó. Sim. Fica a dica. Bom, o Frank, ex-condenado, conta truques de comércio em 22 de fevereiro de 1979, né? Isso aí foi o post, né? Eu passo Harold Post. Em 1982, Abneio disse à imprensa: eu era e ainda sou o único e mais jovem homem a escapar da prisão. No entanto, o Federal Bureau of Prisons confirmou que Abneio nunca foi alojado na Penitenciária Federal de Atlanta. Ele nunca foi admitido, então eu realmente não vejo como ele poderia ter escapado, disse o diretor interino Dwight Amstutz. Caralho, maluco, outra coisa desmentida desse camarada. Pois é. É foda, cara. Será que ele realmente merecia na boca do crime? Porque parece até que ele não fez nada. É verdade. Pois é, Tô começando a pensar sobre também. Em 1978, depois que o Abneio foi palestrante de destaque em um seminário anticrime, um repórter do San Francisco Chronicle,
examinou suas afirmações. Telefonemas para bancos, escolas, hospitais e outras instituições que o Abneio mencionou não mostraram nenhuma evidência de que seus contras sob os pseudônimos que ele usou. A resposta de Abneio foi: devido ao constrangimento envolvido, duvido que alguém confirme a informação. Mais tarde, ele disse que havia mudado os nomes. Outras dúvidas foram levantadas sobre a história de Abneio após uma aparição em outubro de 78 do The Tonight Show starring John Carson, com um artigo dizendo: Abneio é de fato um artista de confiança convicto, mas ele está encontrando crentes dispostos à medida que promove e inventa um passado criminoso mais variado. Stephen Hawking falou isso em San Francisco Chronicle em 78. Em dezembro de 78, as alegações de Abneio foram novamente investigadas depois que ele visitou Oklahoma City para uma palestra. Como parte de sua investigação sobre a história, Perry conversou com o porta-voz da Panam, Bruce Holstensen, que respondeu aos inquéritos do jornalista dizendo: esta é a primeira vez que ouvimos falar disso e teríamos ouvido falar ou pelo menos lembrado se tivesse acontecido. Você não esquece 2,5 milhões em cheques sem fundos. Eu diria que esse cara é tão falso quanto uma nota de $3. Caraca. Ira Perry, né, do Daily Oklahoma, que foi que escreveu isso aí. O inquérito mostra que o vigarista reformado ainda não desistiu, 10 de dezembro de 1978. Em 2002, o Abneio abordou a questão da falta de veracidade de sua história com uma declaração postada no site da sua empresa, que dizia, em parte, abre aspas, fui entrevistado pelo escritor apenas cerca de 4 vezes. Acredito que ele fez um ótimo trabalho ao contar a história, mas ele também dramatizou e exagerou um pouco a história. Esse era o estilo dele e era o que o editor queria. Ele sempre me lembrava que estava apenas contando uma história e não escrevendo minha biografia. No entanto, fecha aspas, né? No entanto, Abneio fez as principais alegações de trabalhar como médico por 1 ano, advogado por 1 ano, professor de doutorado e suas várias fugas da televisão nacional em 77 no programa To Tell the Truth. Ele também fez essas alegações na mídia impressa, ou seja, o Fort Worth Star-Telegram, 3 anos antes da publicação da sua autobiografia co-escrita, efetivamente anulando a alegação de seu coautor mencionado, Stan Reading, que exagerou a história. Ou seja, antes... Porque assim, em 1980 teve essa autobiografia dele, onde ele contava toda essa história e o que inspirou o filme também. E aí, o pessoal questionando as mentiras dele, né, tanta mentiragem, perguntou, ué, mas cara, o que tá acontecendo que tá todo mundo desmentindo a sua história? Aí ele chega e fala assim, não, foi o editor do livro que quis que a gente colocasse mais drama, mais aventura. Só que 3 anos antes da publicação do livro, o próprio Frank dava essas declarações em vários programas de televisão. Ele mesmo sustentava essa história. Então, isso aí é coping dele, é caô. Uhum. Pois é. Em 2006, o jornalista da KSL, Scott Halls, desafiou Abneio com sua afirmação de que ele trabalhou como professor de sociologia com doutorado na Universidade de Brigham Young por 2 semestres. Abneio afirmou que não conseguia se lembrar dos detalhes e que seu coautor Reading havia exagerado em algumas coisas. Halls refrescou a memória de Frank e mostrou a ele suas próprias palavras, incluindo o livro de filmes Prenda-me se for capaz e os créditos que rolaram no final do filme incluído o livro e filmes, né? Prenda-me se for capaz e os créditos que rolaram no final do filme Prenda-me se for capaz, onde Abneio, não Reading, fez a afirmação do professor da Brigham Young. O Abneio admitiu a Halls que ele poderia ter sido um palestrante convidado. Portanto, apesar de afirmar ser professor de sociologia em pelo menos 3 livros, 2 escritos exclusivamente pelo próprio Abneio, e uma afirmação na câmera após o filme, parece que Abneio, como professor da Brigham Young, é principalmente ou inteiramente apenas mais uma farsa real.
Em 2020, o jornalista Alan C. Logan conduziu uma investigação aprofundada como parte da publicação de um livro sobre a história da vida de Abneio. A busca exaustiva de Logan em artigos de jornais anteriores e outros registros públicos lançou dúvidas razoáveis sobre a história de Abneio. Logan também descobriu vários documentos administrativos que contradiziam muitas das alegações de Abneio. A investigação de Logan descobriu que as alegações de Abneio eram, em sua maior parte, invenções. Documentos mostram que Abneio estava na prisão Great Meadow, em Comstock, Nova York, entre as idades de 17 e 20, 26 de julho de 1965 e 24 de dezembro de 1968, como recluso. O período de tempo durante o qual Abneio afirma ter cometido seus golpes mais significativos, ou seja, ele estava preso quando ele fala de vários dos seus golpes. A investigação de Logan descobriu vários pequenos crimes que o Abneio nunca reconheceu, e com Logan dando provas para argumentar que muitos dos golpes mais famosos de Abneio na verdade nunca aconteceram. Abneio disse à imprensa: "Fui condenado por 2,5 milhões de dólares em cheques sem fundos, e que mais tarde contratou um escritório de advocacia para devolver todo o dinheiro a hotéis e outras empresas. No entanto, registros do Tribunal Federal mostram que Abneio foi condenado por falsificar 10 cheques da Pan American Airlines em 5 estados: Texas, Arizona, Utah, Califórnia e Carolina do Norte, totalizando menos de 1.500 dólares. Após sua liberdade condicional em 8 de fevereiro de 74, ele alegou que foi trabalhar para o FBI. No entanto, após essa data, Abneio foi preso por roubo em um acampamento infantil em Friendswood, Texas. Em muitas entrevistas e discursos, Abneio afirmou que ganhou milhões de dólares com suas patentes. No entanto, o site do United States Patent and Trademark Office mostra que Abneio como pessoa e Abneio Associates como empresa não possuem patentes e não estão listados como inventores em nenhuma patente. Em suas patentes de design de cheques, o inventor canadense Callen A. Sandro apenas menciona na seção de antecedentes da invenção que o Abneio Associates são grupos que afirmam que a fraude de cheques é um problema significativo. O Logan, cingido de registros públicos, compartilhou suas descobertas em detalhes no programa da NPR Watching America, 13 de agosto de 2021, transmitido pela WHRO. Pois é, cara. A pergunta que vale 3 dólares, você acredita que ainda é uma teoria? Cara, eu acredito, cara. Ah, que é teoria? Não, eu acredito que... Não, eu acredito que ele não fez, entendeu? Que ele não... Então você não acredita que é teoria o que você achava que era teoria. Isso, exatamente. Né? Eu me expressei mal, é verdade. Ai. Então, falando agora um pouco dessa relação aí com o FBI, que ele diz ter tido, e uma das alegações mais controversas do Frank, o Abagnale, é a sua relação com o mesmo. E em 77, quando o Frank ele começou a reivindicar uma vida ininterrupta de 5 anos aí de fuga, e no caso aí, durante esse tempo envolvendo golpes de impostores multiprofissionais, ele não afirmou trabalhar para o FBI, mas ele, no entanto, aproveitou os nomes do pessoal que trabalhava do FBI para poder reforçar então as suas novas alegações biográficas. E aí, no ano de 78, o jornalista Ira Perry, ele determinou que o Frank e o seu assessor estavam dando os nomes de agentes do FBI a qualquer parte que pedisse referências ou então uma verificação de sua biografia, alegada então em particular que eles deram o nome de Robert Hughes Frank, que eles alegaram ser o ex-agente da Atlanta, que sabia tudo sobre o Frank. E quando o Perry ele contatou o Frank, que tinha acabado de se aposentar como chefe da divisão de Houston do FBI e nunca havia trabalhado em Atlanta, o Frank disse a ele, no caso o outro Frank, o Hus, ele disse assim: aquele maldito Frank usa meu nome em todos os lugares, mas eu nunca conheci o cara. E o Frank, ele informou a Perry que ele só tinha ouvido falar de Abagnale através aí de pessoas que tentavam então
verificar as suas alegações biográficas e, no caso, ele não conseguiu confirmar se as alegações eram então verdadeiras ou não. O Perry, ele também entrevistou o Eugene Stewart, um agente aposentado do FBI que estava então encarregado da divisão de Atlanta, quando o Frank ele alegou que era pediatra no subúrbio de Atlanta. Então o Stewart, que neste momento era o chefe de segurança da Delta Airlines, ele informou ao Perry que o Frank era um criminoso de baixo escalão, e abre aspas aí, é mais um assédio do que qualquer outra coisa, fecha aspas, disse então o Stewart. E além disso, o Stewart, ele observou que o Frank, ele estava usando o uniforme da Delta Airlines para poder descontar cheques pessoais sem fundos lá no Texas após a sua então liberdade condicional, que foi no ano de 74. E após a sua liberdade, o Frank ele foi preso por roubo de um acampamento infantil em Friendswood, Texas. O mesmo cara que disse que nunca roubou. Pois é, cara. E registros públicos aí mostram que quase 2 anos após a sua liberdade condicional, no caso em outubro de 75, o Frank ele foi contratado pela Aetna Insurance, mas foi caralho, essa palavra é foda, hein? Caralho, eu não tô conseguindo falar essa palavra não, bicho. Tá bugando meu cérebro. Abruptamente, né? Abruptamente, isso. Caralho, fritei agora, bicho. Mas então, ele foi abruptamente o maluco demitido. tanca falar russo, mas chega abruptamente, o cara trava. Vai tomar no cu, Roninho. Né, puta que pariu, Roninho. O que você tá fazendo da vida, irmão? Então ele foi demitido e processado pela empresa depois de supostamente descontar cheques pessoais durante o treinamento de seus funcionários. A Aetna então acabou entrando com uma ação contra o Frank depois que a sua aparição no Tell the Truth foi transmitida no ano aí de 77. E após a publicação da sua autobiografia no ano de 80, o Frank ele começou a informar ao público que estava na lista dos 10 fugitivos mais procurados do FBI. E com isso ele levou essa afirmação até os anos 90, e abre aspas aí, eu fui o único adolescente na história do FBI a ser colocado em sua lista de 10 mais procurados, fecha aspas. O Frank ele disse ao seu público no ano aí de 94. E na preparação para o lançamento do filme Prenda-me se for capaz, esta alegação de, abre aspas, 10 fugitivos mais procurados foi usada então aí como um marketing do filme para poder impulsionar e pressionado aí sobre essa alegação quando o filme foi lançado e com evidências mostrando claramente a ausência de Abagnale, o Frank, em qualquer lista dos mais procurados, e com isso ele admitiu em seu site que nunca esteve na lista dos mais procurados do FBI. Em 2002, o jornalista do Los Angeles Times, o Bob Baker, ele informou que não havia uma força-tarefa do FBI criada então para capturar o Frank. E nos anos seguintes... Caraca. Pois é. E nos anos seguintes, ao lançamento do filme, o Prenda-me se for capaz, o Frank ele começou a alegar que recebeu uma liberdade condicional única da prisão federal em Pittsburgh, na Virgínia, e para que pudesse então trabalhar para a Bureau, o FBI. E quando o FBI, ele... abre aspas, ele diz assim, quando o FBI me tirou da prisão, era para fazer um trabalho disfarçado. Então ele meteu as ideias aí com o FBI. Caralho, falou pra ele, velho. Fala que você não tá trampando pra nós não, cara. É só um trampo disfarçado, entendeu? Vai na maciota, segundo ele, então. E o Frank, ele afirmou que o trabalho era, no caso, clandestino e foi dado a ele diretamente por Clarence M. Kelly, que dirigiu o FBI entre os anos de 73 a 78. E na sua palestra, intitulada Talks at Google, o Frank ele afirmou que, por causa de sua memória fotográfica, o Kelly pediu que ele memorizasse então os componentes do hardware militar e se infiltrasse nas bases como tenente. O Frank ele descreve as instruções de Kelly desta forma, abre aspas, ok, você é um tenente do exército, você está no exército há tantos anos, sua especialidade é esse míssil, preciso que você aprenda tudo isso em 2 semanas e estou enviando você para esta base e eu quero que você descubra o que está acontecendo nesta área em particular, fecha aspas. Fi, missão impossível, caralho. hein? Siphon Filter, já jogou? Já. Da hora.
E na palestra, o Frank ele também afirma que o Kelly o enviou em missões semelhantes, no caso aí, como cientista aí em um laboratório lá no Novo México. E depois que o filme ele foi lançado, o Frank ele começou a usar o pronome plural de primeira pessoa, no caso aí, nós. Ele falava sempre que era nós, não era tipo o Frank, era nós, incluindo aí o FBI. E ele também começou a informar ao público que estava trabalhando diretamente para o FBI, comemorando cada aniversário de sua liberdade condicional e também a oportunidade de trabalhar lá no FBI. E, por exemplo, aí, no ano de 2006, ele informou ao público que, abre aspas, este ano eu estou comemorando 31 anos com o FBI. E em 2014, ele disse ao público que, abre aspas novamente, este ano eu estou comemorando 38 anos no FBI, onde trabalho hoje. No entanto, aí as datas dessas celebrações de aniversário apontam para 1976 e não se alinham com a alegação de Frank de um acordo aí de liberdade condicional. O Frank ele foi de acordo com a prática e o padrão do Conselho de Liberdade Condicional dos Estados Unidos e do FBI, do Federal Bureau of Prisons. Na época, ele foi enviado para um centro de pré-liberação em Houston em 1973. E nos 120 dias anteriores a isto, a data de sua liberdade condicional real foi de 8 de fevereiro de 74. E em uma entrevista, no ano de 2018, que foi transmitida pela PBS, o Frank ele criticou publicamente o ex-diretor do FBI, o James Comey, por sua falta, então, de profissionalismo durante a eleição presidencial do ano de 2016, lá nos Estados Unidos. E na mesma entrevista, o Frank ele afirma que o FBI está preocupado aí com a idade de aposentadoria. E abre aspas, o FBI sempre me pergunta quando vou me aposentar, porque eles não querem. Então, ele acha que é o... Tá me dando uma vergonha ali dele, cara. Tá me dando uma vergonha, cara. Pois tá me lembrando aquele cara, não sei se você chegou a ver aquele meme de um maluco que ele tinha... Ele era até meio vesgo, né? E aí ele falava que ele era um agente especial, que ele era um militar, que... Porra, que eu esqueci o nome dele, cara. É um cara... Pô, se eu achar, eu vou colocar... Eu vou colocar antes no finalzinho do podcast só pros ouvintes verem. Era um camarada que fala que lutava todo tipo de luta, de artes marciais. Que ele tinha sido contratado pelo FBI, que ele era um agente especial. Puta merda, agora tem que lembrar o meme, cara. Depois eu vejo isso aí. Uhum. Então aí, em entrevistas, o Frank ele afirmou que o seu trabalho com o FBI é pro bono, mas afirmou publicamente que sua empresa ganhou milhões de dólares com contratos com o governo dos Estados Unidos. No caso aí, hoje, a Frank Abagnale & Associates faz então aí 10,5 milhões em negócios por ano. Então, uma empresa aí bem sucedida, segundo ele. E 90% aí com o governo federal. E disse ele, a sua audiência no ano de 88, que ele falou aí que a empresa dele está indo muito bem, em conjunto aí com o governo federal, e tira 10,5 milhões por ano. Então, tá bom. Tá bom, o que é mais? E só para explicar um pouco, o pro bono, ele é a forma reduzida aí da alocação em língua latina de pro bono, que significa pelo bem do público, ou então em benefício do público. E trata-se de uma forma de trabalho voluntária que, ao contrário do voluntariado tradicional, requer aí uma certa habilitação profissional, embora não seja também remunerado. Então você precisa saber o que está fazendo, mas não vai ganhar para isso. Ao contrário do voluntariado normal, que só faz um trampo lá, mesmo sem saber ser um profissional, assim, digamos, na área. E o jornalista, o Ira Perry, ele não conseguiu encontrar nenhuma evidência de que o Frank ele trabalhou com o FBI. Não me surpreende. E de acordo com um agente especial aposentado do FBI, encarregado, o Frank ele foi pego tentando passar cheques pessoais em 78, e vários anos depois de afirmar que começou a trabalhar com o FBI, e datando da década de 80, o Frank ele afirmou que Joseph Shee, um agente do FBI, o perseguiu então por 5 anos, entre os anos de 65 e 70. E o Frank ele afirmou que o Shee ele fez amizade com ele e o supervisionou durante a sua liberdade condicional. No entanto, quando o Prenda-me se for capaz ele foi lançado nos cinemas, o The Atlanta Journal-Constitution ele relatou que a Abagnale e o Shee só se reuniram no final aí dos anos 80, quase então 20 anos depois que o Shee o prendeu. E o Frank viu o Shee em um seminário anticrime em Kansas City,
e procurou o Xi para apertar a sua mão. Então o cara ainda... Ele acredita mesmo, ele acredita mesmo no que ele fala, cara. Por isso que eu falo, cara, quer acreditar na sua mentira, quer ser um bom mentiroso, acredita na sua mentira. Esse daí mostrou isso muito bem. E no caso aí, além de palestras ocasionais na academia do FBI, o autor Alan C. Logan, como a gente comentou dele, ele não encontrou nenhuma evidência para poder apoiar as alegações de Frank, incluindo então a afirmação de que ele foi incluído em um livro de mesa de café comemorando o seu 70º aniversário do FBI. E quando o filme ele foi lançado, um porta-voz do FBI reconheceu que o Frank ele havia dado palestras na academia, no caso aí de tempos em tempos, assim digamos, mas ele negou que o Frank tivesse recebido elogios da agência como promovido no marketing de filmes. E em 2020, o Frank ele foi confrontado por uma de suas vítimas em Baton Rouge, Louisiana, quando perguntado por que ele fala sobre ser um procurador-geral e passar então aí nos exames da ordem e ainda não reconhecer a sua prisão e também a sua condenação em Baton Rouge. O Frank ele disse, abre aspas, isso é porque eu trabalho para o FBI, fecha aspas. Caralho, velho. Caralho. Puta merda, mano. Não, esse cara serve sim na boca do crime, mano, porque serve. Mentir é um dom, mano. Esse cara tinha o dom, na moral. Ele ganhou muito bem. Como é que é o nome mesmo da pessoa que mente compulsivamente? Puta, esqueci. Mitomaníaco. Isso, mitomaníaco. Mitomaníaco. Esse cara é foda, mano. Puta que pariu. Então aí o Frank, ele afirmou ao Star Tribune que ele é um instrutor de ética na academia do FBI, que é localizada em Quantico, em Virgínia. E abre aspas novamente, eu ensino ética na academia do FBI, o que é irônico, mas, anos atrás, alguém no Bureau, no FBI, disse, quem melhor do que você para fazer isso? Tentam ensinar aos jovens agentes a importância de fazer a coisa certa, fecha aspas. Puta merda, cara. Cara, muito bom, na moral. E um pouco da vida pessoal do Frank, ele vive em Daniel Island, perto de Charleston, na Carolina do Sul, com a sua, com certeza, linda e bela esposa Kelly, e ele tem 3 filhos, chamados Scott, Chris e Sean, e o Frank ele cita conhecer sua esposa como a motivação para mudar a sua vida, e ele disse ao autor Paul Stanley que a conheceu enquanto ele trabalhava disfarçado aí para o FBI, conheceu ela quando ela trabalhava disfarçada para o FBI, quando ela era uma caixa em uma mercearia. E tem alguns livros que falam um pouco sobre ele. Tem o Prenda-me se for capaz, que é do ano de 80. Tem o The Art of the Steal, Broadway Books, que é de 2001. Tem o Guia Real U para Roubo de Identidade, que é de 2004. E tem também o Roubando Sua Vida, que é do Randall Rouse Broadway Books, que foi de abril de 2007. E por último aqui o Golpeie-me se puder, que é do ano de 2019. E esse aí foi o nosso querido Frank Abagnale. Ai. Pois é, cara, muito bom. Muito doido, né, mano? Muito doido mesmo. Eu confesso que eu fiquei impressionado, porque eu vim gravar esse programa achando que aquela teoria que era tudo mentira dele fosse uma teoria da conspiração muito, muito infundada, porque eu tava com aquele clamor do filme, eu tava com aquele... com toda aquela fantasia, né, que foi... Eu acredito assim, porque tudo isso que a gente lê hoje, desmentindo o Frank, isso já é de muitos anos atrás, isso é da década de 70, década de 80, isso tudo já tinha muitos anos atrás. Mas o Steven Spielberg, o que ele fez? Ele simplesmente cagou pra tudo isso e fez a história do jeito que o Frank queria que ela acontecesse, né? Fez ela da forma mais fantasiosa possível. E eu não tiro o mérito dele, porque foi um puta filme, ficou muito legal. Mesmo que seja uma história fictícia, ficou muito legal mesmo. E, enfim, foi legal então conhecer a história do Frank. Muito foda. Eu não conhecia essa parte da teoria. Eu só conhecia ele, assim, bem rasamente, assim, digamos. Mas hoje, quando eu tava escrevendo, vendo o roteiro e pá, falei, caralho, mano. Mas, assim, muito bom porque, no final das contas, ele ganhou. Ele saiu ganhando, ele não saiu perdendo, tá ligado? Hoje ele é milionário, cara. Ele é milionário, cara. Ele é milionário.
E assim, o ouvinte deve estar achando que ele é charlatão, mas não, ele manja, tá? De coisas de fraude. Fraude em negócios Sim. de cheque, essas coisas. Tanto é que ele dá mentoria, faz palestra, essas coisas. E também parece que alguns cheques que hoje em dia existem, muito tem a mão dele também. Tipo, dele conseguir reconhecer se um cheque ele é falso ou não, só de tocar ou ver ali. Realmente, algumas coisas são verdades, mas, a contraponto disso, esse negócio aí de trabalhar para o FBI, desses outros golpes que ele fez em questão de falar que trabalhou como advogado, médico e tal, algumas dessas coisas aí é bem mentira, como a gente já contou para vocês aqui. Exato. Mas foi o que eu falei, cara. A mentira foi uma grande aliada dele, o cara se deu muito bem, pelo menos na vida terrena, não sei depois, né? Pois Doideira. Não, ele tá vivo até hoje, cara. Vivo e bem, e bem pra caraca, vivo. milionário, Sim. muito bem, graças a Deus, né? O cara tá padrão, né, pô? Mulher, Tá. 3 filhos, tá suave. Enfim. Bom, pelo menos é uma Zerou a figura, né? vida. Uma figura aí, zerou a vida. É uma figura aí pra trazer pro Na Boca do Crime. Eu espero que vocês tenham gostado. Considerações finais, Ronin. Não, é isso aí, tamo junto. Mais um Na Boca do Crime aí. Porra, foda demais estar gravando esse programa aí. Programa muito bom. Então, acompanhe lá o canal Homem das Cavernas. Pra quem acha que o Investigações acabou, não acabou. Está lá no canal do Homem das Cavernas com o nome de SOS. Então, se você curte aí uma matança desenfreada, uma doideira, então lá você encontra. E o canal Homem das Cavernas eu ia falar prefeito, as ideias. É perfeito pra isso. O último caso aí que a gente falou foi o caso do Magnota, que é o assassino do Jun Lee. Então acompanhe lá, muito bom. A gente já gravou pelo menos uns 3 serial killers lá no SOS, então você que tá com saudade do Investigações, só ir lá que pelo menos uns 3 vídeos de serial killers já tem lá pra vocês. E claro, a gente vai pegar as sugestões dos ouvintes. Os ouvintes que mandaram na época do Investigações, a gente também já salvou e vai trazer lá no SOS. Então você que mandou aquela sugestão lá pro Investigações, na época do Investigações, pode ficar sossegado que esse programa vai rolar no SOS, tá bom? Conteúdo aqui não falta, assunto aqui não falta, tá bom? Muito obrigado, ouvinte, muito obrigado por tudo. E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu! Tamo junto. 15 anos. Que isso, moço? Sério mesmo? 15 anos. Onde que é? Qual polícia que é? SWAT, Los Angeles, Estados Unidos. O que você tá fazendo aqui, moço? Eles me afastaram, que eu fiz uma baguncinha dentro da Califórnia, mandei quase 1000 bandidos pro caixão e atirei no meu ex-parceiro com 45 tiros no peito. Uma K-45. Sério Pente mesmo? alongado. Nossa, Puxei as duas, atirei nos dois. isso aí foi... Não só isso, mas eu quase bati no coronel lá. Cheguei estressado na delegacia, ele entrou na minha frente. Ele te dá e uma tomou Você ia uns petecos pra cara fora. Ia ser executado lá, filha. E olha a maluquice. Foi ele que me afastou. O caboclo que ia levar os tapão me afastou. E agora, que ia fazer agora 15 anos de carreira, ele mesmo que me promoveu a subtenente. O próprio caboclo que ia levar os tapão meu. Aí você tá afastado aí. O que você afastado. tá comandando? Quando você vai voltar lá, você vai comandar o quê? Fala pra ele. Agora quando eu vou estar voltando agora, tenho que fazer prova lá na Embaixada Americana, que eu não posso fazer mais nos Estados Unidos, porque lá já terminou. Faço prova, treinamento na estante de tiro e vou comandar um esquadrão com mais ou menos 1,5 milhão de viaturas aqui no Brasil. Mas aqui você tá ralando com o quê? Aqui é um supermercado, para não ficar parado. Porque se eu ficar parado, eu faço besteira. Eu trabalho nisso aqui.